Eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 de Crônicas 13, 14 e 15. Eu quero também cumprimentar você que está participando virtualmente do nosso culto, esse momento da palavra. Hoje eu tenho com vocês o desafio da temática Clamando a Deus. Clamando a Deus é o tema que nós vamos meditar a partir da leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 13. Vamos ler. Aqui está proposto 14 a 15, mas a gente vai ler do 4 até o 15. A partir da perspectiva do tema, clamando a Deus. E assim nos diz a palavra de Deus. Como a gente tem feito sempre para tornar o momento mais dinâmico, eu leio uma parte e a gente lê juntos a outra parte, tá bom? E aí eu faço a alternância com vocês. Por slide. Quando mudar o slide, vocês participam. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim. E disse: ouvi-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Todos juntos? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor, e ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora, julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para deuses, todos juntos? Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas, e não os fizestes para vós sacerdotes, como os povos das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. Todos juntos? E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então, todos juntos? Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que Deus nos dê entendimento dela. Nós estamos no momento das Escrituras em que a narrativa é a narrativa do pecado afetando a relação entre irmãos, como é desde o princípio. Quando o pecado entra na primeira família, a primeira morte que acontece é de um irmão contra outro irmão. E assim tem sido o semelhante se levantando contra o semelhante, porque não entendeu a lei de Deus. E esse texto ele nos vai trazer, apesar de ele trazer uma narrativa sobre aquela luta,
ele vai nos trazer muito mais a respeito de Deus e como nós podemos contar com ele nas nossas pelejas ainda hoje. Essa é a aplicação da nossa reflexão, que tem como tema, como disse, clamando a Deus. A peleja acontece depois que o filho de Salomão morre. Quem lembra, a gente tem falado da história do surgimento do reino do norte e do sul, através da divisão do grande reino unido de Israel, quando 10 tribos ficam ao norte, 2 ao sul, e ao sul ficou a descendência de Davi reinando sobre Judá, ao norte. Jeroboão, que era servo de Davi, se transformou em rei quando Roboão se fez rei e não quis negociar com ele a redução de tributos. Isso tudo aconteceu pelo pecado de Salomão, como a gente já viu. Salomão foi um rei que, em determinado momento, se desviou do Senhor. E assim, todos aqueles que se desviam de Deus trazem sobre si desgraça, condenação. Essa é a lei natural. É como a lei da gravidade. E qualquer objeto atraído, sob a força gravitacional da Terra tende a ser atraído para o centro da Terra, onde existe um calor imensurável. A lei natural é essa também, que todo ser humano nasce condenado à condenação do inferno por conta do pecado, mas enquanto nós estamos na Terra, muita coisa ruim acontece, inclusive as guerras. Você imagina o que é um reino, de repente, se dividir a tal ponto de irmãos começarem a brigar contra irmãos. Aqueles que antes comiam na mesma mesa, aqueles que antes se alegravam na congregação dos santos, que cantavam juntos, que aprendiam a palavra juntos, como a gente está aprendendo aqui a palavra juntos. De repente, uns se voltam contra os outros e começa uma disputa de território, de poder. Jeroboão tinha como interesse que o reino do norte nunca mais fosse vassalo do reino do sul. Primeiro porque ele sabia que Deus havia permitido aquilo, como disciplina para a família de Davi, porque Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Segundo, porque o peso do tributo foi muito alto. No Brasil se costuma reclamar muito de tributo. Eu trabalho com tributação fora daqui. E como é importante o tributo para o sustento de uma nação, para armar o seu exército, para o inimigo estrangeiro, para a defesa interna, para a segurança e para tantas outras coisas. Mas é certo que Salomão abusou e Roboão foi no mesmo caminho. Agora, o neto de Salomão está pagando o preço dos pecados do seu avô. Não porque maldição seja algo hereditário, mas porque todo pecado tem consequências, meus irmãos. Todo pecado tem consequências. E às vezes nossos pecados vão atingir nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Não por outra razão, o livro de Provérbios 17 diz que, no verso 4, que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Nós só sabemos se fomos bem-sucedidos em ensinar sobre Deus para os nossos filhos quando os nossos netos conhecerem a Jesus. Se isso não acontecer, falhamos na nossa missão. E para que os filhos possam fazer essa função de ensinar para os seus filhos a respeito de Deus, a glória deles são seus pais. Agora nós estamos vendo Abias pagar o preço dos pecados do seu avô. E nisso Salomão não foi nada glorificado. Foi rico, foi poderoso, mas não foi glorificado porque se desviou, seu coração se desviou do Senhor, mesmo tendo sido abençoado com tanta sabedoria. E agora se encontra de um lado da peleja um exército com 800 mil homens, conforme o próprio texto disse. Eu não li todo para ser mais enxuto. 800 mil homens, o exército do norte. O exército do sul, 400 mil homens, a metade. O exército do norte muito mais poderoso, ao ponto de que o sul não foi capaz de manter o poder do rei sobre todo o território. 10 tribos, praticamente 80% aí do país, se dividiu e ficou sob a liderança de Jeroboão. Porém, ao invés de correr para debaixo da sua cama, Abias, que temia ao Senhor, ele sobe no monte. Como o texto nos mostrou, ele sobe no monte. E é de cima do monte que ele fala para aquele rei que queria invadir o reino do sul, para dominar
aquele rei que se negava a devolver a dinastia de Davi, a coroa, aquele rei que viveu em guerra contra o seu pai, Roboão, todos os dias da vida de Roboão, ele sobe no monte para falar da sua confiança em Deus. A expressão Deus está conosco como nosso líder é uma expressão que de vez em quando fala de outra forma. Deus está conosco, é o nosso cabeça, a gente ouve alguém falar. Segundo a Escritura, foi a partir de Abias que se começou a falar dessa forma a respeito de Deus, ligado dessa forma como um guia, como um líder de um exército em batalha. E assim é o nosso Senhor. O Senhor nos dá não somente o dom da vida, a nossa capacidade de gerar riquezas, a nossa inteligência para gerenciar uma família, uma empresa, um emprego, mas também direcionamento para toda e qualquer circunstância da vida. Existem circunstâncias em que a gente se encontra no deserto. O deserto é um lugar que muitas vezes a orientação vem do monte, quando de cima a gente tem uma visão mais geral sobre tudo o que está à nossa volta. Abias sobe no monte e vê 800 mil homens, o dobro do seu exército, mas nem por isso, olhando de cima, ele se amedronta, porque Abias era um homem que tinha confiança em Deus. Abias era um homem que não teme, naquela guerra civil, que a força prevalecesse sobre a devoção, porque a sua confiança estava no Senhor e não na força do seu exército. Certamente que Abias aprendeu isso com Davi, né, seu bisavô, porque Davi era um homem que desde jovem enfrentou Golias, enfrentou centenas, milhares de filisteus, e todos os inimigos de Davi, Deus colocou debaixo dos pés dele, como ele fará com o nosso Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi, até a consumação dos tempos. E ali havia um povo, chamado povo de Deus, em estado de rebelião, lutando contra uma outra parte do povo de Deus, em estado de dependência e devoção. Nós não estamos apenas diante de uma guerra civil. Ali também era uma guerra espiritual, porque o espírito da discórdia é o mesmo espírito que ainda hoje atua na igreja, nas famílias, na nação e em qualquer aglomeração humana que existe. Quero falar um pouco mais sobre reconhecimento do inimigo. Quando ele sobe, ele avalia o inimigo, ele avalia, como eu disse, a força do exército, o poder do exército, mas ele lembra de um detalhe. Ele lembra que Jeroboão era um rei desviado do Senhor. Queridos, como é triste isso. Ver pessoas que tiveram experiências com Deus. Deus se manifesta. Se você deseja uma experiência com Deus, ore. Desde criança, ore, busque. Se você é um adulto, ainda não conhece o Senhor, ore, porque Deus ele responde nossas orações, e quando Deus responde, são experiências com Deus. Abias olha para Jeroboão como um homem que estava distante de Deus. Quando Abias botou a coroa na cabeça, a primeira coisa que ele fez, meio que lembrando o que Arão fez no deserto, quando Moisés passou 40 dias no monte, foi fazer, no caso de Jeroboão, 2 bezerros de ouro, para levar Israel, reino do norte, a adorar aqueles bezerros por medo. Por medo de que seu povo fosse a Jerusalém adorar Deus em Jerusalém e seu coração se desviasse em favor da dinastia de Davi e ele perdesse sua coroa. Quantas pessoas, por conta do medo de perda de status, de poder, da sua condição, do dinheiro que tem, de alguém na sua vida, terminam pegando atalhos, fazendo opções que vão levar você para um lugar completamente diferente, ou à sua direita ou à sua esquerda, daquilo que deveria ser o caminho proposto por Deus. Tenho chamado muita atenção sobre isso, porque já fui militar e sei o que é você caminhar no terreno usando um mapa, guiado por instrumentos de navegação, e de repente você perceber que você foi parar no lugar errado, e às vezes foi por causa de um desvio de 1 grau. Mas experimente caminhar errado por 1 grau, e depois de 10 horas de caminhada,
avalie onde você está e onde você deveria estar. Você vai estar num lugar completamente diferente de onde seria o seu objetivo. E quando ele percebe aquele homem desviado, talvez ele tenha lembrado do texto que veio da boca de Deus, logo que Jeroboão se rebelou por meio do profeta Aías, na ocasião em que o filho de Jeroboão adoece, o nome dele também era Abias, mas estamos falando de Abias diferentes, e quando Abias, filho de Jeroboão, adoece, ele chama a sua mulher. Quem é casado, às vezes, conta com a mulher ou com o marido para umas missões, né? A missão da mulher de Jeroboão foi ser meio que espiante. Vai lá procurar o profeta que disse que eu ia ser rei, porque nosso filho está doente, eu não sei se ele vai morrer, e eu quero que o Senhor fale por meio dele. E quando ele chegou lá, o recado de Deus está escrito em 1 de Reis 14, 8 a 9. Deus chama a atenção dele pelo fato de ele ter se desviado do Senhor, quando ele diz assim: tirei o reino da família de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mal, mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Mas interessante, ele busca o Senhor depois de ter se desviado do Senhor. Ele não vai aos bezerros de ouro para orar. Ele vai ao Senhor, ao Deus vivo. E Deus disse: você me abandonou e agora me busca. Agora você vai pagar as consequências disso. Todo pecado tem consequências, queridos. Deus é misericordioso, está sempre pronto a perdoar um coração arrependido que volta-se para Ele com sinceridade. Mas todo pecado vai ter consequências. Mesmo quando Deus nos perdoa, muitas vezes a gente tem que lidar com o amargor das consequências das nossas escolhas. Por isso, quando você estiver em dúvida, e se você sabe que aquilo que você vai fazer é pecado, pense nisso. Pense na lei de causa e efeito. Porque Deus pode até lhe perdoar depois, mas você pode perder alguém ou algo que é precioso para você, por conta das escolhas que você fez. Do outro lado havia um rei, descendente de Davi, que sabia muito bem quais eram os caminhos que tinham que andar. Abias parte para a guerra com confiança. No verso 5 e 8 ele diz: porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Pacto de sal é citado 3 vezes na Bíblia como sinal de uma aliança de 2 partes, de 2 lados. O sal, inclusive nos 2 primeiros que estão na lei de Moisés, é usado para temperar as ofertas, como aquele elemento que faz a diferença. É como um traço a mais que algo recebe pela palavra de Deus. Deus manda temperar as carnes das ofertas. É uma ordenança do Senhor como parte, como símbolo da aliança que Deus tinha com o seu povo. E aqui, Abias lembra da aliança. É como se ele dissesse para o seu inimigo, Jeroboão: você quer invadir Judá? Quer tomar conta de Judá também? Mas será que você não sabe que Deus estabeleceu a dinastia de Davi sobre essa terra? Aqui você não vai entrar. Jamais você vai entrar aqui se Deus não permitir. E ele não permitiu isso. E aí ele continua no verso 8, ele diz: e agora, julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco bezerros de ouro que Jeroboão fez para deuses. Vê que coisa interessante, Jeroboão, o pai dele, né? O que a gente percebe, meus irmãos, é Abias deixando muito claro que aquele ato de rebelião do rei de Israel era um ato de rebelião contra Deus, contra o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus nos ensinou, Zacarias falou sobre isso, em sentido metafórico, quando falou da construção do templo, que era uma obra que tinha que ser feita. Zacarias nos ensinou que o reino de Deus não é algo que se conquista pela força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. As coisas espirituais, não se enganem, elas existem. Elas se discernem espiritualmente. E é isso que Abias está levando em consideração. Ele olha para o seu exército e vê que é menor, mas vai para a guerra. E aí o texto nos diz, o verso 13, que
Jeroboão fez uma manobra. Eu trouxe uma representação gráfica dessa manobra aqui para vocês. Você pode prestar atenção aqui, essas setas em azul, elas demonstram o movimento que o reino de Judá fez quando partiu para o ataque, e as setas em vermelho demonstram o exército de Israel, o exército de Jeroboão. E essa manobra na guerra, ela é o chamado movimento de pinça. Vocês já devem ter visto muito isso em filme, quando o exército se divide em duas frentes para tentar cercar o inimigo. E é isso que ele faz, ele se abre e as pontas, os seus flancos, tentam fazer um movimento de envolver o reino de Judá. O objetivo desse movimento de pinças é uma manobra perigosíssima. Ele foi inteligente, ele era um soldado experiente, mas ele fez isso com um propósito. Se ele consegue que as duas extremidades tocassem uma na outra e aquele exército se fechasse com o outro exército dentro, provavelmente o resultado seria certo. A destruição total do exército que foi cercado, principalmente pelo fato de que eles estavam em menor número. Quando Judá percebe isso, aquela manobra, quando eles se veem meio que cercados, quase completamente, eles percebem que eles estão prestes a naufragar. Naufragar não, porque eles não estão no mar, mas eles estão prestes a ser destruídos. A destruição seria completa, total. E é nesse momento que eles clamam a Deus. É nesse momento que eles percebem que não há mais nada a ser feito a não ser clamar a Deus. A pedagogia de Deus, eu queria falar para vocês sobre isso, é curiosa nesse ponto. Porque muitas pessoas resistem ao reino de Deus durante toda a sua vida. Mas algo como essa imagem acontece na sua vida que lhe deixa sem saída, e é só então que você percebe que Deus é a única e talvez sua última saída. Nesses momentos, existem muitas pessoas que clamam a Deus. Nunca esqueço do dia que a gente foi para um casamento num estado aqui próximo de Pernambuco, e nós fomos assaltados quando saímos do casamento. Eu não esperava naquele momento que aquilo acontecesse, mas quando eu vi, eu estava diante de um assalto com um assaltante com uma pistola na mão apontando para a minha cabeça e meus filhos e Miriam grávida. Não tinha muito o que fazer, eu tentei fugir, parei o carro, coloquei a ré, tentei fazer uma manobra de fuga, mas quando eu fiz isso, ele apontou a arma para nós, e como o carro não era blindado, eu sabia que naquele momento seria muito perigoso eu fazer mais qualquer coisa, e eu só tive uma coisa a fazer e dizer: meu Deus. E aí o pessoal não percebeu o que estava acontecendo, aí eu expliquei para ele: nós vamos ser assaltados, todo mundo coloca a mãozinha para cima, acendi a luz do painel, abri o vidro para conversar com o assaltante, e essa história terminou bem. Tenho certeza que Deus ouviu as nossas orações. E ainda glorifiquei a Deus porque naquele dia eu sempre compro presente dos noivos com dinheiro, aliás, com cartão. Naquele dia eu comprei com dinheiro, eu tinha ficado liso. Ele levou somente R$30 e um GPS que eu tinha comprado na Feira do Paraguai por R$100 e pouco, e que Miriam passou 10 horas de viagem odiando o GPS, que a mulher ficava falando o tempo todo e Miriam não aguentava mais. Eu tenho certeza que quando o ladrão levou aquele GPS, Miriam deu glória a Deus dobrado, não foi, meu amor? De lá para cá, nunca mais ela quis me deixar comprar um GPS. Para não roubar de novo, né, meu amor? Meus irmãos, tem gente que só clama a Deus nesses momentos, com a arma na cabeça. Quando as finanças já não vão mais para canto nenhum, quando o casamento não tem mais para onde ir, quando você perdeu um relacionamento. Só que esse Deus que nos responde nesses momentos assim, e Deus respondeu, é isso que eu quero chamar a sua atenção, é o mesmo Deus que está, mesmo antes, chamando um pecador ao arrependimento. Antes de entregar minha vida a Jesus Cristo, isso aconteceu ali no meado dos anos 2000, quantas vezes eu fui convidado para culto como esse? E racionalizei. Quantas vezes pessoas chegaram na minha porta oferecendo um texto, uma literatura bíblica, e eu podendo atender disse que não podia. O mesmo Deus está buscando a humanidade desde o pecado, para que o povo se converta dos seus pecados, mas não somente isso. Não é uma questão somente de se converter dos seus pecados, é uma questão de começar a ter experiências com o Deus vivo. Esse Deus que salva, que fez abrir o mar vermelho, não foram os bezerros, não foi o bezerro que Arão construiu. Quem
Quem fez o povo entrar na terra prometida não foram os 2 bezerros de Jeroboão. Quem botou a cabeça na cabeça de Jeroboão não foram os bezerros, foi o Deus vivo. Por motivos que somente Deus é capaz de julgar. Nós entendemos pela Bíblia por que Deus fez aquilo ali. Mas apesar dessa manobra ser uma manobra extremamente sábia, do ponto de vista militar, o inimigo não prevaleceu contra Judá. Judá experimentou um tremendo livramento. Judá orou, clamou ao Senhor. Os sacerdotes, como era comum, estavam presentes ali com o exército, tocaram suas trombetas. E Judá começou clamando a Deus a reação. A luta pela sua sobrevivência foi naquele momento. Eles entregam a Deus. Como a palavra diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Entregue todos os seus caminhos ao Senhor. Ele vai endireitar as suas veredas. Deus corrige aquela situação. O versículo 14 está escrito: então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Judá clama a Deus. Nós que cremos em Deus, meus queridos, nas situações diversas da vida, nós temos com quem contar. E não só isso, o nosso Deus, ele é um Deus que nos ouve. Se ele mandou você fazer alguma coisa, ele vai dar os meios. Se ele lhe deu uma responsabilidade, pode confiar que ele vai lhe capacitar para resolver aquela situação. Se você está diante de uma encruzilhada, de uma situação que você não consegue sair, peça a Deus que ele vai lhe dar inteligência. Se você não está conseguindo lidar com a crise que você se encontra, você precisa de discernimento. Tiago diz: peça ao Senhor que a todos ele dá liberalmente. É a única coisa que Deus promete dar liberalmente. Toda vez que alguém pedir, é sabedoria, é discernimento. Peça ao Senhor. E esse Deus atende Judá. Judá prevalece. O texto de 2 de Crônicas 13, no verso 16 a 18, diz assim, preste atenção que continua a leitura a dizer: e os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão, de tal maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000, e foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Algumas pessoas, quando veem esses relatos de guerra, ficam meio chocadas. Meus irmãos, isso é a realidade da vida. O ser humano, por conta do pecado, como eu disse, a chuva, para a gente, é uma... Aqui no nosso tempo está chovendo aqui fora, e o vento está trazendo um pouco para dentro. Mas esse é o menor dos problemas que o povo de Deus, muitas vezes, tem que enfrentar. As guerras eram situações do cotidiano, era a luta pela sobrevivência. E agora eu volto à conta inicial. 800.000 homens era o número dos soldados do exército de Israel. 500 ficaram pelo caminho. E os outros 300 fugiram. Por quê? Não foi por outra razão, não. É porque Deus ouviu a oração de Abias. O texto, na continuidade, ele vai nos dizer que Abias conquistou Betel. Betel era a primeira cidade ao sul do reino de Israel, foi para as mãos de Judá. Gesana, Efron, além daquele exército que teve que fugir de diante do exército de Judá. E aqui, caminhando para o encerramento, eu quero fazer a aplicação desse texto. Eu quero fazer a aplicação desse texto, chamando a sua atenção para alguns aspectos que eu queria destacar com vocês. O primeiro destaque que eu queria dar para vocês, eu até já falei de passagem, aquela não era uma conquista militar somente. Aqueles 2 povos que estavam em luta se chamavam povo de Deus. Aquilo era, em última análise, uma luta pelo reino de Deus. O norte, rebelado e lutando, achando que lutava as lutas de Deus. O sul lutando pela sua sobrevivência, contando com o apoio de Deus. Mas o reino de Deus não é algo que se conquista pela força. Deus ensinou isso a Zacarias 4, 6.
falando de outro contexto, da construção do templo, dos desafios que o povo de Deus tinha. Ele manda o seguinte recado, que também se aplica a esse caso, quando ele respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito de Deus que conduz o seu povo nas suas batalhas, batalhas em sentido real. Temos hoje muitos irmãos ucranianos e russos envolvidos numa guerra sem sentido, e em outros países também, envolvidos numa guerra sem sentido e lutando pela sobrevivência, quando, no caso da Ucrânia, não existe nada mais a lutar, a não ser para sobreviver. O Espírito de Deus foi quem deu inteligência a Abias. É o Espírito de Deus que conduz os filhos e as filhas de Deus na solução das grandes questões da vida. As nossas guerras, em sentido figurado, já que vivemos no Brasil, que é um país pacífico, elas podem ser vencidas com o discernimento que vem do Espírito de Deus. Mas aqui eu quero dizer a você uma coisa sobre o Espírito de Deus. A pessoa ansiosa, a pessoa descrente, a pessoa que está extremamente preocupada com as preocupações da vida, dificilmente consegue ouvir a doce voz do Espírito de Deus. Um coração ansioso, não sei quantos já ouviram o coração bater quando ficou nervoso. Naquele dia do assalto eu acho que eu ouvi. Aliás, minha filha brinca comigo dizendo que eu falei fino naquele dia. É a luta pela sobrevivência. Meus irmãos, o coração ansioso bate tão forte que a gente não consegue escutar nada além do que a batida do nosso coração. Como é que você vai ouvir outra coisa? A voz de Deus, a suave voz de Deus numa situação como essa. Não é por força, não é pela violência, mas é pelo Espírito. Os filhos de Deus, diz Paulo aos Romanos, são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Segunda coisa que eu queria destacar para vocês é a confiança em Deus. Fez a diferença naquele conflito. Não foi, obviamente, a força, porque quem venceu foi o mais fraco, como Davi na luta contra Golias. Não me canso de ver o filme Desafiando Gigantes, onde um time que praticamente não tinha reservas vence um time chamado Giants, ou Gigantes, que tinha 3 times de titulares praticamente. Tinha reserva ali para jogar. Toda hora que o treinador quisesse mudar, ele botava um craque na posição que precisava ser substituída. E aquele time pequeno venceu o time mais forte. Porque o treinador mudou a filosofia de jogo, dizendo que ia glorificar a Deus na vitória e glorificar a Deus na derrota. E as maiores vitórias que aquele treinador teve, se você não assistiu ainda, Desafiando Gigantes, foram vitórias que ele teve fora do campo. Foi vendo o seu capitão do time, que não acreditava na liderança dele, pelas orações, pela intercessão, pelo discipulado, começar a entender o sentido da liderança e passar a comandar aquele time em campo de uma outra forma, porque sua mente agora estava alinhada à liderança que a Bíblia ensina que deve ser. E isso se aplica a todas as áreas das nossas vidas, meus irmãos. O que fez a diferença. Não preste atenção, não, porque esse povo quer somente atenção, viu? Então, se a gente não der atenção para eles, melhor. O que faz a diferença nessas situações decisivas da vida é a nossa confiança em Deus. E aqui eu quero perguntar a você, verdadeiramente, você tem confiado em Deus nas situações difíceis? Quero perguntar para vocês aqui, só não precisa você falar sobre a sua situação, mas se alguém passa por alguma situação difícil e no final eu vou orar por você, faz um gesto para eu saber. Você tem alguma situação difícil que você passa na sua vida? Estou com a minha mãozinha levantada porque eu estou passando. Você também, meu irmão? Somos 2, somos 3, somos 4, somos 5. Só 5, graças a Deus, né? Só temos 5 aqui. Ninguém mais, 6, está aumentando o número, 7, 8, 9, 10. Estou vendo Desafiando Gigantes. Desafiando Gigantes foi assim que aconteceu. O povo começou a se manifestar. E a confiança em Deus começou a brotar do nada, entre aspas. Não foi do nada, foi o Espírito de Deus que fez um avivamento no meio daquela faculdade que tinha um time de futebol que se tornou campeão estadual.
uma coisa que era praticamente impossível para um time que estava prestes a ser rebaixado. Confiança em Deus é o que faz toda a diferença. Olha o que diz o salmista no Salmo 145, 18 e 19. Vamos ler juntos? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Quem é melhor do que Davi para saber disso? Davi confiava tanto em Deus, quando ele teve a experiência de ser um pastor de ovelhas, ovelhas mesmo, e se deparar com um leão, e ter que ter inteligência, força para livrar o seu rebanho das garras daquele leão. O urso, dois animais extremamente mortíferos, vorazes, fortes. E Deus deu a Davi a sabedoria, a força, a inteligência para conseguir proteger o seu rebanho. Ele estava tão experimentado com Deus, que quando ele teve que enfrentar Golias, o gigante de Gate, ele disse a mesma coisa que Abias disse: você vem contra mim com essa sua força toda, com as suas armaduras, com as suas armas, eu, porém, vou a vocês em nome do Senhor. E ele foi na direção de Golias, cravou uma pedra na testa de Golias e decepou a cabeça de Golias com a sua própria espada. A imagem é meio sanguínea, mas foi isso que aconteceu. Vitórias que Deus dá para aqueles que confiam em Deus. As questões mais difíceis da vida são batalhas que nós ganhamos, não é com a espada desembainhada, é de joelhos, orando, clamando a um Deus vivo, que ouve as nossas orações, que tem compaixão de nós, que se revela, e que mais do que isso, Ele quer, meus irmãos, que nós tenhamos experiências com Deus. Eu já ouvi falar que a oração, ela se aplica muito mais àquele que ora do que a Deus, porque Deus sabe aquilo que a gente vai falar antes de a gente abrir a boca. Mas quando a gente abre a boca, parece que a gente está mais atento àquilo que o nosso coração deseja. E quando Deus atende a nossa oração, a gente se lembra melhor da oração que foi falada do que aquela simplesmente que a gente fez em pensamento, ainda que às vezes a gente se lembre também. E isso, quando a gente tem uma experiência com Deus, fortalece nossa confiança. Eu não sei se Davi, quando enfrentou o leão, orou, deve ter orado. Quando ele enfrentou o urso, a mesma coisa. Antes de enfrentar Golias, ele teve a mesma decisão, certamente. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ele orou. De tal forma que quando ele escreveu o Salmo 23, muito conhecido, Salmo do pastor, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ele guia-me mansamente até águas tranquilas. Meus irmãos, esse salmo é tão lindo. A ovelha é um bicho tão medroso que até de água tem medo. E o pastor não leva somente a águas, não. Águas tranquilas, para que ele possa beber, saciar a sua sede. Eu não sei do que você tem sede, mas eu conheço um Deus que é capaz de saciar a sede do que você tiver, aniquilar o medo que você tiver e colocar você numa situação muito mais alta do que aquela que você jamais pensou, jamais imaginou, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode pensar ou pedir. Amém? Esse Deus conduziu Davi dessa forma. Ele disse: ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe, a vara dele, o cajado dele me consolam. O pastor usa o seu cajado para tirar a ovelha de apuro, não é para bater na cabeça da ovelha, não. É quando aquela ovelha desgarrada se colocou numa situação de perigo, e o pastor vai lá e puxa a ovelha para perto dele, seja no desfiladeiro ou perto de um predador, ele vai lá e puxa ela para perto. Aquilo traz consolo, traz segurança. Esse é o Deus que Davi confiava, é o Deus que nós também confiamos, meus irmãos. É o Deus que ouve os desejos daquele que o temem, que ouve o nosso clamor e que nos salva. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na adversidade. Então, todo aquele que levantou a mão, ou aquele que pensou em levantar, lembre-se disso. E antes de dormir hoje, consagre, entregue mais uma vez, eu sei que você já vem entregando isso, mais uma vez ao Senhor. E pense no que aconteceu com Abias. Coloque na sua cabeça que Deus pode fazer a mesma coisa com você. Amém? A confiança fez a diferença. E para finalizar, é interessante que o resultado daquela história pode parecer que foi uma vitória completa, mas não foi. Porque
O objetivo de Abias era retomar o reino do norte. E ele não conseguiu. Era Deus que tinha determinado isso, né? Existem coisas que a gente não entende, não compreende, nem quer aceitar. Abias parece que não queria aceitar. Mas ele não conseguiu manter o Reino Unido novamente. Jeroboão, muito menos, conseguiu prevalecer sobre o Reino do Sul. Eu diria que não foi uma vitória completa. Mas para aqueles que clamaram a Deus, foi uma experiência com Deus. O texto proposto é o mesmo que eu acabei de ler, especialmente no verso 4 e 5, quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Vamos repetir comigo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor honra os seus filhos, e o óleo da unção é um símbolo da presença do Espírito na vida daquele que crê. Abias diz: vocês fizeram sacerdotes que não eram sacerdotes de coisíssima nenhuma. Eram simplesmente pessoas ricas, que podiam fazer uma oferta generosa, e aqueles que chegaram para colocar dinheiro, vocês transformaram eles em sacerdotes. Aqueles que tinham prestígio, poder, vocês colocaram eles para ser sacerdotes. Eu, porém, me mantive fiel simplesmente ao que Deus mandou. Quem ministra continuamente, quem mantém o óleo da unção, quem mantém o azeite do candelabro aceso continuamente, é a tribo de Levi. Porque mesmo não sendo perfeito, mesmo meu pai não tendo sido perfeito, mesmo meu avô não tendo sido perfeito, minha decisão é temer a Deus e confiar nele. Então, se não foi uma vitória completa, é porque não era o desejo de Deus. E a triste realidade é que, às vezes, a gente clama ao Senhor e a gente tem até vitórias, mas não são vitórias completas. Mas quando a gente sente a voz de Deus respondendo às nossas orações, são experiências com Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. E quero que você participe desse cântico que Sandro e a banda vão fazer. Vou pedir para eles fazerem aí numa cadência mais reflexiva, né? Cadência mais moderada. E que você, no seu canto, sentado, pudesse fazer desse canto a sua oração. Ao final, vou estar intercedendo pela sua vida. Eu, Senhor, são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do teu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Seus olhos.
Quero interceder pela sua vida. Você que passa por alguma situação difícil, talvez você ache que está sem saída, como Judá se encontrava. Depois que Jeroboão fez aquela manobra de pinça tão bem feita, o inimigo pode ter estratégias, pode ter aparentemente até mais força. Mas se você confia em Deus, Ele vai renovar a sua força. Se você confia em Deus, você pode clamar a Ele nesse momento. E você pode dizer para o Senhor, silenciosamente, assim como você se encontra. Ou se você quiser ficar de pé, você também pode fazer isso. Porque nós vamos estar focando mais em você, se você estiver de pé, e fazendo uma oração direcionada para a sua pessoa. Você pode dizer para o Senhor agora: Deus, eu vim aqui hoje apresentar a minha causa ao Senhor. Eu vim dizer que eu estou de coração aberto para ter uma experiência com o Senhor através desse problema. Eu não quero dar ordens ao Senhor sobre como o Senhor vai agir, eu nem tenho esse poder. O Senhor é soberano. Mas eu me submeto ao Senhor e peço ao Senhor que ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Deus, me mostre, Senhor, aquilo que eu não consigo ver, as soluções que eu não enxergo, as estratégias que eu não consigo desenvolver, o autocontrole que eu não tenho, os recursos que me faltam, a gestão dos recursos que eu tenho que eu não tenho conseguido fazer, a reconciliação que eu preciso, mas não consigo. Eu não sei qual é a sua situação, mas se você quer apresentar a sua situação, nesse momento você pode ficar de pé, ou onde você se encontra simplesmente, você pode dizer ao Senhor: ouve a minha oração, Deus. Senhor, nós estamos aqui, Deus, para agradecer porque o Senhor é um Deus que se comunica. E quando o Senhor revelou, Senhor, a sua palavra, o Senhor nos falou a respeito de que o Senhor é um Deus que está sempre presente nas nossas vidas, especialmente quando nós te buscamos, nós percebemos melhor isso. Às vezes, Deus, acontece que são justamente situações difíceis, dificílimas, que nos levam a clamar. E nessas situações nós sabemos que podemos contar com o Senhor. Por isso eu intercedo por todos os irmãos que aqui, Senhor, manifestaram que passam por alguma situação que metaforicamente poderia chamar de uma guerra. E eu apresento essas vidas ao Senhor. Apresento, Senhor, com plena convicção de todo o meu coração, de que apesar de que muitas vezes chegamos a essas situações por nós mesmos, ou por fatores até estranhos, outras pessoas que nos levaram a isso, seja como for, se confiamos no Senhor, temos todas as condições de vitória. O Senhor nos traz esperança, o Senhor revigora, Senhor, os nossos ossos, o Senhor fortalece o nosso espírito quando estamos fracos, o Senhor faz brilhar os nossos olhos, Deus. A esperança, Senhor, ela se vê nos rostos daqueles que creem, porque apesar da prova, sabe que a prova na vida de um crente é um instrumento de aprovação. Que toda prova o Senhor permite com o objetivo pedagógico de nos ensinar algo a respeito do Senhor, do seu reino, de quem nós somos e até mesmo de como poderemos verdadeiramente ser vitoriosos. Pai, abençoa a tua igreja, obrigado pela tua palavra, em nome santo de Jesus. Vamos sentar. Estamos nos despedindo do pessoal do Insta. Deus te abençoe. Domingo que vem a gente vai estar aqui novamente. Você é convidado a participar e compartilhar com seus contatos. Fique na paz do Senhor.